Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo Ricardo, adoro livros, adoro ler e este é o canal Ler é o Máximo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as minhas leituras em agosto, além de comentar filmes e séries que eu assisti, que eu gostaria de trazer algumas coisas aqui para vocês sobre eles, né? Então, começando o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir que vocês curtam, comentem, compartilhem este vídeo com os amigos de vocês aí nas redes sociais. Ajuda o meu trabalho, ajuda a gente a difundir, a espalhar o conhecimento, a cultura, que é sempre muito bom, né? Vamos começar então. O primeiro livro que eu li em agosto foi este, chamado Latim em Pó, um passeio pela formação do nosso português, do Caetano Galindo, que é um dos grandes tradutores aí da literatura, dos livros aí de literatura em língua inglesa, em outras línguas para o português, né? Então, este autor, ele trabalha a formação do latim, como ele se transformou no português que a gente fala hoje, desde a época do Império Romano, passando pelas particularidades geográficas de cada local, inclusive Portugal, que vem a ser o país que traz o português para a gente aqui no Brasil, e passando também pelas atribuições, pelas contribuições de outros idiomas, de outros povos que ajudaram a cimentar o português como nós conhecemos atualmente. Então é um livro fascinante, rapidamente você lê, em torno de 220 páginas, então é um livro que rapidinho você consegue ler e compreender muito bem, uma linguagem muito acessível, não precisa ser um especialista em letras para estudar, para ler um livro desse, tá? Então, maravilhoso esse livro, e que me lembrou, claro, algumas partes do Sapiens, que é um livro fascinante do Yuval Noah Harari, sobre a fala, sobre a comunicação, sobre a linguagem e, claro, também sobre as línguas, né? O quanto que isso forja um pouco a nossa identidade enquanto seres humanos. Então, tudo que nós nos comunicamos, tudo que nós acabamos acreditando enquanto mito, enquanto história contada, vem, claro, da linguagem, da língua, da comunicação. Então, me veio logo na mente esse link com o clássico maravilhoso chamado Sapiens, uma breve história da humanidade, tá certo? Bom, o segundo livro que eu gostaria de trazer para vocês é O Homem Invisível, do H.G. Wells. Essa aqui é a edição da Clássicos Zahar, tradução de, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Alexandre Barbosa de Souza e Rodrigo Lacerda. Esse livro é muito bom, parece que você está assistindo a um filme da sessão da tarde, porque é de muito entretenimento também. Esse livro é escrito no ano de 1897, que é uma fase em que há muitas inovações científicas, e este enredo ele se passa exatamente numa pequena vila na Inglaterra, onde, por meio de um artifício científico, o personagem principal ele fica invisível, né? Então, se passa em torno deste dilema. E aí vão ser levantadas questões éticas, questões morais sobre o quanto que a invisibilidade ajuda ou prejudica o personagem central. Em alguns momentos ele vai cometer determinados crimes, vai viver uma vida de devassidão realmente moral, mas ao final a gente vai ter essas reflexões de um modo mais aprofundado ainda. Em alguns momentos, confesso a vocês que eu fiz uma ligação com esse maravilhoso livro chamado Frankenstein, de Mary Shelley, um clássico ainda mais renomado, né, que deu origem a vários outros livros e que também teve adaptações para o cinema, principalmente no tema da solidão, da misantropia, de uma certa aversão à humanidade, que eu consegui identificar de ligação entre essas duas obras, tá bom? Bom, a terceira obra que eu li foi esse livro aqui, edição de luxo da editora Record, O Nome da Rosa. Tirei até o papelzinho que vinha junto nele, né? Mas é O Nome da Rosa, do famoso escritor italiano Umberto Eco.
Esse livro ele se passa numa região da Itália, no norte da Itália, onde você vai ter um mosteiro, melhor dizendo, uma abadia lá na Idade Média, no século XIV, se a memória não me falha. Então você vai ter a história se desenrolando em torno de determinadas mortes misteriosas. E aí você vai ter toda a rotina desta abadia, onde você vai ter temas como a sexualidade, temas como o riso. O riso é um tema muito central em determinadas partes do livro, onde você vai ter a discussão se é lícito a uma pessoa que tem uma vida religiosa sorrir ou não. Tem até esse mistério, essa discussão filosófica, além de temas como, por exemplo, o acesso ao conhecimento, porque a biblioteca da abadia vai ser um lugar de pouquíssimo acesso, de pouquíssima leitura para abades, para religiosos de hierarquias menores. Então, essa dificuldade do conhecimento, de difundir o conhecimento dentro da abadia, vai dialogar um pouco com a secularização do saber, lá na Idade Média, que a gente vai viver a partir das universidades. Então, esse livro é magistral do ponto de vista narrativo, histórico, é uma ficção histórica muito bem desenhada pelo Umberto Eco, que escreve vários livros interessantes, como, por exemplo, O Cemitério de Praga, O Pêndulo de Foucault, e recentemente ele faleceu recentemente, né, em 2017. Então esse livro aqui é riquíssimo, para mim um dos melhores livros que eu já li, enquanto leitor, enquanto curioso da história, né? Então esse livro realmente me trouxe uma enorme contribuição intelectual, tá bom? E o personagem principal dele é um dos mais fascinantes, né? Eu já vi também Guilherme de Baskerville, um padre da Inglaterra que vai desvendar os mistérios a partir de questões filosóficas e de uma intuição genuína que ele tem, né, a partir do empirismo, a partir do método britânico de acesso, de descobrir o conhecimento, tá bom? Então esse livro realmente maravilhoso, recomendo fortemente a vocês. O quarto livro, esse é um livro mais de desenvolvimento pessoal, eu gosto também de alguns livros dessa área, é o do psicólogo Marcos Lacerda, chama-se Amar, Desamar e Amar de Novo. É publicado pela editora Latitude, que é um selo da VR Editora, né? Então, esse livro ele é voltado para relações humanas, né? As fases dos relacionamentos, como a gente pode se adaptar às diferenças de personalidades. Então, esse livro ele traz bons conselhos, boas dicas, de um ponto de vista até científico, porque ele utiliza de muitas pesquisas científicas na área da psicologia para identificar comportamentos que a gente pode, que a gente demonstra que a gente pode aprimorar até em alguns momentos, tá? Então, esse livro ele é muito baseado no canal do autor Marcos Lacerda, do Nós da Questão, que é um canal muito bom, eu particularmente adoro esse canal. Sempre vejo os vídeos, gosto muito dessa área da psicologia também. Então, esse livro me trouxe muitas reflexões válidas para o nosso bem-estar enquanto pessoas, enquanto sujeitos da nossa vida e também lidar com os outros, não só relacionamentos amorosos, né? Mas relacionamentos afetivos de modo geral, amizade, lidar com a família, tudo isso é muito importante. Então, achei muito válido vindo de um psicólogo, de um extraordinário pensador aí chamado Marcos Lacerda, tá bom? E falando um pouquinho agora sobre as questões de filmes e série que eu vi neste mês de agosto, que foi um mês longo, né? 31 dias, que parecia que a gente ia chegar no dia 700 de agosto, mas enfim, passou, né? Então, o primeiro filme que eu gostaria de falar com vocês é Uma Viagem Extraordinária, que eu vi no Prime Video, Amazon Prime Video, né? Então, esse filme, ele trata de um menino, de um personagem principal que é uma criança superdotada da região de Montana, lá no oeste dos Estados Unidos, que ao inventar um determinado equipamento científico, com um conhecimento científico muito aprimorado que ele tinha, ele ganha um prêmio
que ele vai ter que receber no outro lado do país. Ele vai ter que percorrer todo o país, enfrentando questões também de tabus familiares, traumas pessoais que ele vivencia na família. Então a família dele também, em muitos momentos, não o apoia, nem acredita nele. Então ele vai enfrentar tudo isso, vai passar por todo o país, né, de uma forma aventureira mesmo, conhecendo pessoas, enfrentando os perigos, conhecendo as aventuras e as desventuras que esse destino vai colocar na vida dele. Então esse personagem ele se chama no filme T.S. Spivet, interpretado pelo Kyle Catlett. E tem uma participação muito boa da Helena Bonham Carter, que é a mãe dele, a senhora Claire. É uma pesquisadora também na área da biologia, ela estuda insetos e tudo mais. Então, um filme muito bom, parece um filme muito assim de sessão da tarde, de aventura e tal, mas que é um filme bem legal para você ver até em família, né? Então, filme bem bacana que você vê no Amazon Prime Video. O segundo filme que eu gostaria de recomendar é o Viver, que está na HBO Max. É um filme que se passa na Inglaterra, tá? No século XX, no século passado, e ele vai ter uma perspectiva central de um funcionário público lá de Londres, que vai viver uma vida muito normal, monótona, mecânica, sem alma, sem graça, e a partir de um determinado contexto de saúde, ele vai experimentar um novo sentido e um novo significado para a sua vida. Então é muito bom para a gente pensar, por exemplo, o nosso capricho no nosso dia a dia, né? Fazermos os nossos trabalhos, por mais desafiadores, difíceis que eles sejam, de uma forma caprichosa, de uma forma bem feita, dar o nosso melhor na nossa vida, naquilo que a gente se propõe a fazer. Então foi um filme que me passou uma mensagem muito bacana nesse sentido. E fiz uma conexão muito boa com os quadrinhos, né? Com a linguagem dos quadrinhos. Tem um livro chamado Duas Vidas, de Fabien Tomé. Vou já colocar aqui para vocês verem. Então, esse livro uma bela história, né? Que traz boas lições de vida para a gente. E finalmente, na parte de filmes, eu vi recentemente, o último que eu vi em agosto foi A Baleia, que é interpretado o personagem central é interpretado pelo Brendan Fraser. Então é um filme que se passa em torno da questão da obesidade mórbida, né? O quanto que as questões de traumas pessoais, o quanto que as questões da vida mesmo influenciam as pessoas e trazem compulsões a elas, inclusive nesse caso a compulsão alimentar. Então é um filme que trata sobre esse tabu, que para muita gente é um tabu falar disso, de a gente também entender o lado individual da história de vida de cada um, cheia de traumas, cheia de problemas, que a gente muitas vezes, ao olhar como sociedade, a gente não observa e até menospreza ou marginaliza pessoas com este perfil. Então, que a gente possa evitar qualquer tipo de preconceito de qualquer natureza, e nesse caso especificamente com pessoas com obesidade mórbida, né? Então o filme passa uma mensagem muito boa sobre essa temática, tá bom? Então um filme que inclusive ganhou o Oscar de melhor ator, realmente uma atuação muito boa de Brendan Fraser no papel do Charlie, né? Que é o indivíduo que vai sofrer com esse distúrbio, tá bom? E a série que eu comecei a ver, vi apenas 2 episódios, né? Mas que pretende dar continuidade é Peaky Blinders, do Netflix, né? Essa série é muito aclamada, é muito falada, muito comentada por quem assiste Netflix. Então, o Peaky Blinders, ele é um grupo ligado a apostas que vai ocorrer numa Inglaterra após Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai ter um contexto de miséria, de desesperança de muitos e também de movimentos sociais que surgiram até em outros países, né? Então temos ali papéis de líderes sindicais taxados como comunistas, como bolcheviques e tudo mais. Então essa é uma série que traz
um contexto histórico muito bacana, eu gosto de séries assim. Ainda não engrenou na minha visão, mas tem um bom começo, né? Um começo aceitável, razoável, mas que ainda não me pegou assim como, por exemplo, a outra série que eu adoro, que é a série que eu mais gosto mesmo, que é The Crown. The Crown sempre eu tive essa paixão, essa necessidade de assistir o episódio seguinte, né? Então, estou esperando, inclusive, a sexta temporada aí, que tá para sair em breve. Tá bom, gente? Então, esses foram os meus livros, os filmes que eu vi, a série que eu vi também. Esse foi o meu agosto cultural, então eu agradeço demais a sua audiência, sua visualização, seu comentário, sua curtida, se você deixou, tá bom? Então, muito obrigado se você chegou até aqui. Em breve o nosso canal volta com mais vídeos, tá certo? Então, pra gente é um grande prazer, é um grande orgulho de estar aqui novamente com vocês. Tá bom, gente? Um abraço e este é o canal Ler é o Máximo. Até logo!